Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maria Cristina, eu sou professora de Direito Constitucional, sou mestre e faço doutorado em Direito do Estado na PUC de São Paulo e dou aulas na Universidade Metodista de São Paulo e no Centro Universitário Unisal. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito das recentes modificações que foram feitas na Constituição Federal entre novembro de 2009 e julho de 2010. Então, nesse período pequeno de tempo, foram aprovadas 8 novas emendas constitucionais. Dessas 8 emendas constitucionais, nós vamos estudar aqui hoje 7 emendas. As emendas 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Dessas emendas, algumas trataram de assuntos muito importantes, de assuntos que têm repercussão de relevância tanto para a atividade do Estado quanto para os nossos estudos, para concurso público, para exame de ordem e até mesmo para que a gente possa advogar. Outras dessas emendas estabeleceram normas a respeito de questões pontuais, de questões que não são tão relevantes para o nosso estudo. Então, a gente pode situar essas emendas da seguinte maneira. As emendas 59, 61 e 63 são emendas muito importantes, porque elas têm uma repercussão direta no nosso estudo para exame de ordem e para concurso. Por quê? Porque a emenda 59 traz modificações muito importantes relacionadas com a realização e o financiamento do direito à educação. A emenda 62 modificou substancialmente a forma pela qual o Estado paga as suas dívidas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, aquelas que a gente conhece como precatórios. A emenda 61 tratou da estrutura, da composição do Conselho Nacional de Justiça. Então, vocês podem anotar ou assinalar essas 3 emendas como emendas muito importantes para o conhecimento de vocês para fins de concurso público e de exame de OAB. Por outro lado, a emenda 60, ela tratou de uma questão bastante específica relacionada com os servidores públicos do ex-território de Rondônia. A emenda 63 tratou da questão do plano de carreira e do piso salarial de alguns servidores relacionados à área da saúde. E, finalmente, a emenda 65 tratou da alteração da denominação do capítulo 7 do título 8 da Constituição Federal para acrescentar o jovem como sujeito dos direitos e da proteção especial que aquele capítulo já estabelece para a criança e para o idoso. Então, nós vamos tratar aqui de cada uma delas na ordem na qual foram promulgadas e vamos então dizer onde é que houve alteração, onde é que houve inclusão e qual foi a natureza dessas alterações. Então, vamos começar pela emenda constitucional 59. A emenda constitucional 59, como eu já disse a vocês, ela alterou o tratamento que se dá ao direito à educação. E ela modificou os seguintes artigos. Ela modificou o artigo 208, incisos 1 e 7, o artigo 211, parágrafo 4º, o artigo 214 teve o caput modificado e teve o acréscimo do inciso 6, e no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 76, foi acrescentado o parágrafo 3º. Então, vamos ver agora aqui cada uma dessas alterações, como é que funcionou. Vamos falar primeiro, então, do artigo 208, nos incisos 1 e 2. Então, lá no artigo 208, inciso 1, antes se falava da garantia do ensino fundamental, mas não havia aí o estabelecimento de unidade e nem de um período de permanência necessário do destinatário da educação na escola. O texto do artigo 208, inciso 1º agora, ficou assim.
Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, o que a gente pode concluir dessa redação? Primeiro, que o texto anterior falava em ensino fundamental. O texto atual fala em educação básica. Aqui é uma diferença relevante, porque a educação básica, ela congrega a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Antes, a Constituição só dava essa proteção ao ensino fundamental, então a proteção do direito à educação aqui foi ampliada. Uma outra questão importante é que hoje existe uma fixação de parâmetro mínimo e máximo para a permanência obrigatória da criança na escola. O texto anterior não trazia essa identificação. Então, hoje a gente tem a idade de 4 como um parâmetro mínimo e a idade de 17 anos como um parâmetro máximo para a obrigatoriedade da permanência na escola. O inciso 7 tem agora a seguinte redação: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Como é que era antes essa garantia? O texto do inciso 7, anterior à emenda constitucional 59, ele trazia as mesmas garantias, mas essas garantias elas estavam circunscritas àqueles alunos do ensino fundamental. Então, novamente aqui, a garantia foi ampliada para todas aquelas pessoas que se encontram na educação básica, ou seja, do ensino infantil até o ensino médio. Vamos falar agora, então, da próxima alteração da emenda 59, que é a alteração do artigo 211, parágrafo 4º. O que diz lá o artigo 211, parágrafo 4º, com a nova redação? Diz o seguinte: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Agora, essa necessidade da universalização do ensino obrigatório é uma tarefa de todas as pessoas políticas. No texto anterior à emenda 59, essa tarefa ela estava sob a responsabilidade de estados e municípios. Então, houve aqui a inclusão do Distrito Federal e da União. Vamos tratar agora da modificação que houve no artigo 212, parágrafo 3º, que passou a vigorar com a seguinte redação: a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, à garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, olha só, agora a Constituição estabelece diretrizes específicas para a destinação dos recursos públicos. Que diretrizes específicas são essas? A universalização e a garantia do padrão de qualidade. E quais são os parâmetros a partir do qual se vai tomar essa universalização e essa garantia do padrão de qualidade? O Plano Nacional de Educação e a equidade. A previsão anterior à emenda constitucional 59, ela era uma previsão genérica. Ela dizia assim: é preciso atender às necessidades do ensino obrigatório. Mas não dizia que necessidades eram essas. Agora a gente já sabe que necessidades são a universalização e a garantia do padrão de qualidade. A próxima alteração diz respeito ao artigo 212, que foi alterado no caput e teve acrescido o inciso 6º. Então eu vou ver aqui as duas alterações e depois a gente trata do que é significativo com relação a elas. Então olha lá. Artigo 214 caput. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam a... E aí vem os objetivos, as necessidades. Então, olha só, antes a emenda dizia que o Plano Nacional de Educação era de duração plurianual. Agora a gente sabe que o Plano Nacional de Educação deve ser uma lei projetada, planejada para vigorar, para produzir efeitos durante 10 anos. Uma outra questão é que o regime de colaboração antes, ele não era colocado com atores tão definidos, de uma forma tão específica. Então agora a gente sabe que é necessário que os atores públicos, eles se coloquem de modo a realizar todas aquelas situações ou todos aqueles princípios e objetivos que estão previstos lá no artigo 214. E quais são esses objetivos? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então essa era a redação dos incisos do artigo 214. O problema, a lacuna que ficava aqui, é que a realização desses objetivos importantes não tinha destinação de recursos estabelecida. Então, o inciso que foi acrescentado pela emenda 59 no artigo 214 estabelece exatamente a destinação desses recursos. E que recursos são esses? De acordo com o inciso 6, é que os recursos públicos aplicados em educação devem ter como meta uma proporção com o PIB, uma proporção com o Produto Interno Bruto. Então, se fala em aplicação de recursos em educação, a gente sabe que lá no artigo 212 caput existe a previsão de que a União deve aplicar 18% da sua receita líquida em educação, estados, municípios e Distrito Federal devem aplicar 25%, mas não se tem uma proporção que estabeleça uma compatibilização adequada desses recursos. Agora a gente tem a proporção dos recursos aplicados em educação. E aqui no artigo 214, para a realização desses objetivos da universalização, da humanização, da qualificação para o trabalho, então devem ser proporcionais ao Produto Interno Bruto, ao PIB. Bom, vamos falar agora da última modificação, que é o acréscimo do parágrafo 3º no ato das disposições constitucionais transitórias, que diz o seguinte: para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, de que trata o artigo 212 da Constituição, o percentual referido no caput deste artigo será de 12,5% no exercício de 2009, 5% no exercício de 2010 e nulo no exercício de 2011. Então, essa ideia aqui é aquela ideia da chamada desvinculação das receitas da União. Então, uma parcela daqueles recursos ou daqueles percentuais que eu já havia comentado com vocês agora há pouquinho, dos 18% da União e dos 25% de estados, municípios e Distrito Federal, eles estavam, no caso da União, comprometidos com outras situações. Então, esse compromisso, esse comprometimento desse valor, ele foi sistematicamente reduzido pela emenda para 12,5% em 2009, 5% em 2010 e nenhum tipo de percentual em 2011, o que deve acrescentar para a realização e a manutenção do direito à educação recursos significativos. Finalmente, o artigo das disposições constitucionais transitórias diz o seguinte, que o compromisso do artigo 208, inciso 1º, deve ser implementado progressivamente até 2016.